A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos agora nesta nova fase, meu caro ouvinte, estudando o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nesta obra, nós estamos buscando os recursos, as ferramentas, as instruções que nos levarão às possibilidades de executar com esmero, com dedicação, com disciplina, com consciência, todos os recursos de aprendizagem que a mediunidade pode oferecer quando nos engajamos na proposta do trabalho das reuniões mediúnicas na casa espírita, com Jesus, aprimorando-nos, reconhecendo-nos como aprendizes e consolidando-nos nessa proposta, sempre com o intuito de crescer, progredir, servir e reconsiderar nossos próprios valores nesses recursos pedagógicos que a mediunidade oferece. Nós já estamos na primeira parte desta obra, quando Hermínio de Miranda fala sobre a instrumentação. E ele inicia o capítulo 1 desta parte falando sobre a formação do grupo. Vamos dar continuidade de onde paramos. É bom começar sem grandes ambições ou planos grandiosos. O mais certo é que, se ao planejar a instalação de um grupo, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos que pretendem realizar conosco. Então é assim, cada grupo vai estabelecer um aspecto, uma diferenciação com relação às características dos espíritos familiares que estão junto conosco nesta proposta. Eles estão por apresentarem-se e, junto com a sua apresentação, vão nos traçar e deixar bem claro o rumo que nós temos que tomar, as condições, as características, os objetivos a serem executados. É isto que Hermínio Miranda está dizendo. É certo, porém, que sempre que um grupo se dispõe a reunir-se com a finalidade de entrar em contato com os desencarnados, estes se apresentarão no momento oportuno. Isto é válido, tanto para os que se dedicam com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem, ou pior ainda, para práticas condenáveis. Se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis e inconsequentes, quando não claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. E assim chegamos a outro aspecto da questão. Para que desejamos um grupo? Para simples estudo da doutrina? Para conversar sobre o espiritismo? Para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares que venham trazer pequenas mensagens mais ou menos íntimas? Para a experimentação e observação de natureza científica? Para tarefas mais sérias de caráter doutrinário? Para os chamados trabalhos de desobsessão? Então veja como é importante respondermos a estas perguntas, porque é preciso que haja clareza nas nossas intenções, nas nossas predisposições. O que determinará, meu caro ouvinte, o conjunto de qualidades espirituais na comunhão, com convívio atrativos com os espíritos desencarnados
do trabalho nas reuniões mediúnicas. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. No livro dos médiuns, das reuniões e das sociedades espíritas, o item 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões, de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação de curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com um só desejo de serem úteis. E Hermínio Miranda continua: esse ponto somente pode ser decidido em definitivo depois que tivermos selecionado os companheiros encarnados que vão compor a equipe. Por isso, logo que tenhamos resolvido no silêncio da meditação e da prece de que nomes deveremos cogitar para a composição do grupo, convém convocar uma reunião para exame e debate das inúmeras questões que começam a colocar-se. Essa reunião, obviamente, não mediúnica, para a qual deverão ser convidados aqueles cujos nomes foram lembrados para uma consulta, será aberta com a leitura de um texto evangélico e uma prece. Em seguida, aquele que tomou a iniciativa de convocá-lo fará uma breve exposição de seus objetivos e intenções. A reunião será conduzida com descontração e espontaneidade, à medida que cada um apresentar sua contribuição ao debate. Serão arrolados os médiuns presentes, já atuantes, e os que tenham potencial mediúnico suscetível de desenvolvimento. Então é assim que nasce um grupo para as reuniões mediúnicas de um trabalho da desobsessão, com uma concórdia, com a apresentação das intenções, do conhecimento, das predisposições de cada um. Porque a reunião mesmo, ela tem por escopo, por estrutura, por base, as atividades realizadas no mundo espiritual. Então nós somos apenas os intermediários, porque tudo se dá no mundo espiritual para se reverberar pela mediunidade até nós no plano físico, como estes meros aprendizes. E Hermínio Miranda continua esclarecendo: não está previsto no escopo deste livro um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade, pois o assunto bastante complexo
tem sido tratado em várias obras de confiança, especialmente o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, antes de nos estabelecermos entre nós o concurso da possibilidade de uma reunião mediúnica, é necessário que haja predisposição, confiança e controle sobre a própria mediunidade, tendo sido estabelecida em outro aspecto de uma reunião de estudo da Casa Espírita. Leon Denis também oferece contribuição valiosa, não só no Invisível, mas também em outras de suas obras. Recomenda-se ainda André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, o livro Libertação, bem como o livro interpretativo de Martins Peralva, que se intitula Estudando a Mediunidade, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. Creio oportuno acrescentar que estes livros não se dedicam especificamente a ensinar como desenvolver a mediunidade, e sim apresentar um panorama tão abrangente quanto possível dos diversos aspectos dessa notável faculdade humana, muito mais comum do que tanta gente estaria disposta a admitir. Não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa pessoa que a tem em potencial. O desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. Então é muito importante o estudo constante, permanente, a nossa conexão com o conhecimento, para que possamos ser senhores do próprio corpo, possamos ter o controle da própria mediunidade e estabelecer essa possibilidade como concurso ativo dentro do campo de aprendizagem, associando-nos em confiança plena ao nosso mentor espiritual, reconhecendo que o trabalho é com Jesus, é por Jesus e dele, o próprio Jesus, atuando em nossas vidas. Vamos continuar analisando as propostas sobre a formação do grupo mediúnico já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando a nova fase de estudos aqui do programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha pela Rádio da Fraternidade, na obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos analisando a primeira parte deste livro, que fala da instrumentação, o primeiro capítulo sobre a formação do grupo e das condições de cada grupo, como devemos nos entender, o que é necessário estabelecer como predisposição, quais os objetivos que desejamos e como é possível encontrar, com a própria espiritualidade que vai se manifestar nesse propósito, apresentando o curso de trabalho para cada grupo especificamente, de acordo com o compromisso, com as necessidades, com os recursos de retificação e ensinamentos que precisamos estabelecer cada vez com mais constância e contato
com uma espiritualidade amiga que vai nos trazer todo esse aparato, toda essa proteção, toda a oportunidade de trabalho com Jesus. E Hermínio Miranda continua: no passado remoto, esse encargo era de caráter iniciático. Ele está se referindo ao propósito do desenvolvimento da mediunidade. O instrutor ia dosando seus ensinamentos segundo as forças e a receptividade do discípulo, e este somente chegava aos estudos mais avançados de desenvolvimento de suas faculdades se ao longo do processo viesse demonstrando sistematicamente as condições mínimas exigidas para a tarefa que se propunha. Evidentemente, não há hoje necessidade de um guru que leve o discípulo por estágios sucessivos até o ponto ideal. O Espiritismo desmistificou o antigo ocultismo, tornando o conhecimento básico acessível ao homem comum. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica do desenvolvimento mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo. A mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser desenvolvida isoladamente e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes básicos. Então, hoje em dia, não existe mais essa rigidez de controle para que alguém diga se o médium está apto ou não ao trabalho. Isso tudo estabelece para cada um o concurso da sua própria consciência, da vontade de estudar, de conhecer, de se engajar numa proposta, e as coisas se desenvolvem naturalmente, seguindo o curso das propostas de quem é mais experiente na casa espírita, oferecendo as condições morais e doutrinárias para auxiliar aqueles que estão iniciando. Colocado num grupo harmonioso e bem assistido, em que funcionem médiuns bem disciplinados e já em plena atividade, é possível o médium incipiente desenvolver, pouco a pouco, suas faculdades. O dirigente do grupo deve manter-se atento a essa possibilidade. De forma alguma, porém, o treinamento mediúnico deve ser intentado com base em obras suspeitas, organizações que prometam resultados prontos e maravilhosos em algumas lições. É também uma imprudência forçar o desenvolvimento, sem nenhuma preocupação de estudar a questão nos livros que competem à codificação de Kardec e a obra complementar de seus continuadores. Após esta digressão acerca do desenvolvimento mediúnico, voltemos ao assunto em foco. Ao cabo de algumas reuniões de debate e ajustamento, o perfil do grupo que se pretende implantar já deve estar suficientemente definido. Qualquer que seja a natureza do seu trabalho, estudo, pesquisa, experimentação, desobsessão, não deve iniciar suas tarefas específicas senão ao cabo de um aprendizado mais ou menos longo das questões doutrinárias. Então é assim, meu caro ouvinte, é preciso estudar muito em conjunto, primeiramente, nos afinizarmos, nos harmonizarmos nas propostas de esclarecimento, de trocas de experiências e confiança cada vez mais próximas de uma união sólida e segura no trabalho. Mesmo que os componentes da futura equipe se julguem suficientemente informados e conhecedores da doutrina dos espíritos, vale a pena uma revisão geral. Embora não gostemos de admitir, nosso conhecimento é menor do que pensamos. Ademais, é difícil reunir um grupo de pessoas, 6 ou 8, que conheçam igualmente em profundidade todas as obras essenciais à tarefa a que se propõe. O mais provável é que o grupo se componha de gente em diferentes estágios de conhecimento, desde que aquele que tem apenas vagas noções até o que já possui conhecimentos mais profundos. Será útil para todos um período de atualização de conhecimentos, a começar naturalmente pelo Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns. É muito importante esta ordem. Esta é a ordem de publicação desses livros: o Livro dos Espíritos
inaugura o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns é o desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai nos reportar diretamente ao propósito dos trabalhos nas reuniões mediúnicas. Para não prolongar demasiadamente este período de revisão, deve ser dada prioridade à parte segunda do Livro dos Espíritos, que cuida do mundo espírita ou mundo dos espíritos. É a segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 14, dos médiuns. A duração e frequência das reuniões de estudo serão objeto de debate e ajuste entre os componentes. Não é preciso fazer a leitura de cada capítulo no decorrer das reuniões, desde que todos o tenham estudado, segundo a programação acordada, durante o período que vai de uma reunião à seguinte. A reunião se destina à verificação do progresso que cada um realiza na revisão e ao debate e esclarecimento das dúvidas surgidas. Seu objetivo final será sempre o de homogeneizar os diversos graus de conhecimento doutrinário para obter a integração do grupo. Não deve subsistir nenhuma preocupação com o tempo despendido nesse trabalho preparatório, que poderá ser mais longo ou mais curto, segundo o grau de conhecimento dos seus componentes, a boa vontade e a dedicação de cada um. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Espírito e Vida, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. A autora é Joana de Ângeles. O recinto das experiências medianímicas pode ser comparado à hospedagem acolhedora e gentil. O homem caído na orla do caminho, consideremo-lo o espírito tombado nos próprios enganos. O médium doutrinador, assemelhemo-lo ao encarregado da estalagem. Os médiuns recalcitrantes, examinemo-los como o doutor indiferente e o levita sem piedade. O médium obediente ao mandato do serviço socorrista, tenhamo-lo como bom samaritano, e a via entre Jerusalém e Jericó, convencionemos a estrada dos deveres fraternos por onde todos transitamos. Trata-se da parábola do bom samaritano. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento postos nas feridas do assalto, como sendo as orações do círculo de corações devotados à tarefa mediúnica. As moedas pagas ao hospedeiro, simbolizemo-las como as renúncias e dificuldades, lutas e testemunhos solicitados aos membros da reunião. E o doutor da lei, zombeteiro e frio, representemos como sendo os companheiros conhecedores da vida imortal, notificados das surpresas além do túmulo, indiferentes, entretanto, às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno. Se abrasado pela mensagem espírita, militas na mediunidade, em qualquer das suas múltiplas manifestações, ou fazes parte de algum círculo de socorro espiritual, unge-te de bondade e dá a tua cota de esforço aos falidos na via da imortalidade. Não lhes imponhas verbosidades estrondosas, nem debatas apaixonado convicções. Fala-lhes do novo amanhã e medica-os agora, socorrendo-os com bondade e abnegação. Se, em qualquer função que desempenhes na tarefa espírita de assistência mediúnica, o bom samaritano, considerando todo e qualquer espírito que chegue ao núcleo de trabalho, não como adversário de ontem, obsessor de hoje, ou sempre inimigo, mas como teu próximo a quem deves ajudar. Assim como Jesus, redivivo na mensagem espírita, continua ajudando-te, carinhoso e anônimo.
Divaldo Pereira Franco é o médium. O livro é Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Anjos, da Editora Leal. Capítulo 32. Para os nossos corações, meu caro ouvinte, vamos nos ajustar na proposta do bem e que as reuniões mediúnicas sejam a instrumentação do trabalho com Jesus, também no aprendizado de sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.